quem não me conhece, eu sou Eli e você está no canal Um Livro, Uma História. Seja bem-vindo, é um prazer ter você comigo. Nós vamos estar lendo o livro da Rainha Esther. Fique comigo do início ao fim do vídeo que você vai gostar. Beijo. Era uma vez uma bela menina judia chamada Esther. Ela vinha sendo criada por seu tio Mardoqueu. Quando se tornou adulta, Esther foi enviada ao palácio para ficar lá por um ano, para aprender a ser uma rainha. Muitas garotas foram escolhidas para ser treinadas e no final do ano, o próprio rei iria escolher uma rainha. Que chique! Mas antes de partir para o palácio, Mardoqueu fez Esther prometer que ela não contaria a ninguém que era uma judia. O ano passou rapidamente. Quando chegou a hora, todas as jovens foram levadas ao rei. Mas a beleza de Esther agradou tanto ao rei que ele escolheu como rainha. Mardoqueu ficou mensalmente contente por Esther. Mardoqueu trabalhava no palácio, então ele costumava visitar Esther com frequência. Um dia Mardoqueu ouviu por acaso os homens do rei armando contra o rei e planejando matá-lo enquanto dormia. Meu Deus! Ele imediatamente relatou isso para Esther, que por sua vez informou o rei. A vida do rei foi salva e ele ficou muito grato a Mardoqueu. Amã era um oficial da corte. Certa vez, quando ele estava passando, Mardoqueu não se prostrou perante ele, porque Mardoqueu não se curvava diante de ninguém além de Deus. Isso deixou Amã furioso. Ele se queixou para o rei de que os judeus estavam tramando contra ele e fez o rei ordenar a execução de todos os judeus. Mardoqueu ficou sabendo disso e correu depressa até Esther para pedir ajuda. Esther bolou um plano e então convidou o rei Amã para um banquete generoso. Os dois apreciaram o banquete e o rei disse a Esther que ela podia pedir o que quisesse. Aí ela se aproveitou. Esther respondeu que ela adoraria recebê-los novamente para um banquete. No dia seguinte, quando então ela revelaria ao rei qual era o seu desejo. Naquela noite, o rei estava verificando seu livro de registro e descobriu que Mardoqueu nunca havia sido recompensado por ter salvo sua vida. Então ele perguntou a Amã como um homem deveria ser honrado por salvar seu rei. Amã achou que o rei estivesse referindo a ele próprio e respondeu que essa pessoa deveria ser recompensada e proclamada como um grande homem na frente de todos. O rei imediatamente mandou chamar Mardoqueu e pediu que todos se preparassem para uma grande cerimônia. Amã ficou devastado, mas não demonstrou isso ao rei. Depois que o rei e Amã desfrutaram um grande banquete servido por Esther, o rei perguntou o que ela desejaria obter como recompensa. Esther disse que gostaria que ele e todo o seu povo fossem salvos da sentença de morte que havia sido ordenada por Amã. O rei ficou chocado ao saber que Amã tinha sido tão cruel a ponto de ordenar que todos os judeus fossem mortos, só porque ele queria vingança contra Mardoqueu, por este não ter mostrado respeito a ele. Amã não teve como se esconder e foi punido. A rainha Esther foi aclamada por salvar a vida de seu povo e continuou sendo uma rainha amada.